Pois é, Fernanda, e nós estamos aqui com uma história intrigante e emocionante. Eu tenho a honra de receber nesse momento o Georton e a Aline. Tudo bem, Georton? Tudo bem. Tudo bem, Aline? Tudo bem. Que são membros da nossa igreja AD Bueno. Olha só, às vezes a gente depara com a vida situações que nos deixam, muito tristes e até desesperadora. E o Georton se deparou com uma notícia que eu acho que ninguém gostaria de receber e ele vai contar pra gente sobre essa notícia. O que aconteceu com você que de repente no meio da sua vida, com 38 anos de idade, não foi isso? Correto. Você recebeu uma notícia que eu acho que ninguém gostaria de receber. Na verdade, assim, eu com 38 anos, já com 4 anos de casado, com 4 anos de construtora, a gente recomeçando a vida, eu já tinha 17 anos de formado, mas começando a vida novamente. E você com sonhos, com projetos, você acreditando que tudo pode ser melhor a cada dia. E de repente, no meio de projetos de evoluir com os negócios, de ter filho, de constituir uma família, você tem uma notícia dessa. Câncer, mieloma múltiplo, um câncer na medula óssea. Então não é fácil, Kézia. Mas Deus é maior que todas as coisas e Deus nos dá o sustento. Naquele momento, posso te dizer que, num primeiro momento, tudo se desfez para mim, para minha esposa. Mas rapidamente nós buscamos em Deus, naquele mesmo dia. Aline, eu quero ouvir de você, E quando você lembra de toda essa história, eu vejo até que você fica um pouco emocionada também, Como foi receber essa notícia? O seu marido, que você tanto amava, estava com uma doença incurável. Foi assim, realmente eu perdi meu chão naquele momento, Eu olhei e falei, como que pode? Ontem ele não tinha nada, ele tinha uma dorzinha nas costas que a gente julgava ser um mau jeito, alguma coisa na coluna. E hoje ele tem um diagnóstico assim tão grave, tão sério, Mas passei 2 dias assim muito abalada, chorando o tempo todo, sem saber porquê e até buscando respostas em Deus, Mas eu me lembro bem que no domingo eu fui à noite para a igreja, E o pastor Edmar pregou sem saber nada do que nós estávamos passando e tudo que ele disse naquele culto foi o suficiente para me consolar, foi o suficiente para me trazer paz e tranquilidade, que Deus ia cuidar de nós em todos os detalhes e graças a Deus foi o que aconteceu. Então vamos falar um pouquinho desse processo, Porque, gente, a história é linda. A partir do momento que você recebeu, você começou a fazer o tratamento diante das dores e tudo mais. O que você fez para buscar em Deus uma solução para o seu problema? Nós tivemos a notícia, eu e minha esposa, só nós dois, na segunda-feira. Na terça-feira nós fizemos biópsia e foi confirmado realmente que era o câncer. Na quinta-feira nós começamos a quimioterapia e ninguém, absolutamente ninguém, sabia de nada, a não ser eu e ela. E o ataque do câncer é muito severo. Quando você agride ele com medicamentos, ele responde com muita dureza, ele é muito agressivo. Então, na quinta-feira do dia 23, começou a primeira quimio, foi muito difícil. Os dias que passaram depois disso foram dias de muita dor, de muita luta. E eu, com meu filho adolescente em casa, não podia deixar transparecer isso. Então, assim, foi pela graça. E na quinta-feira, então, eu não andei mais. E aí já fui direto para a UTI. E dali eu já fiquei... Aí foi um recomeço, Kézia. Aí foi começar tudo de novo. Porque aí foi Deus. Bom, falando de Deus, a igreja do AD Bueno entrou nessa briga com você, Para buscar de Deus uma solução para esse problema. E eu queria que você falasse um pouquinho desse preparo, dessas campanhas, dessas orações, como que funcionaram. No mês de maio desse mesmo ano, de 2014, no final de maio, para o começo de junho, Deus nos levou para AD Bueno. Deus realmente nos levou para lá. Nós não conhecíamos ninguém lá, nós não fomos num culto e fomos impactados, nós não visitamos porque alguém, ou tinha algum evento especial na igreja, de forma nenhuma. Deus apenas nos falou, vai para aquela igreja, vai para aquela igreja. E nós fomos, nós ouvimos a voz de Deus, porque Deus sabia que essa luta era muito grande. O que Ele tinha para mim e o que Ele tinha para depois de tudo isso, Ele precisava que nós estivéssemos ali naquela igreja. E nós, com 2, 3 meses dentro da igreja, 3 meses nós tivemos, tudo isso começou. A igreja nem nos conhecia, Kézia. A igreja não nos conhecia. Conhecia a pastora Lélia, a pastora Edmar, mais alguns irmãos, pouquíssimos, ninguém nos conhecia. E essa igreja se prostrou em oração, e essa igreja orou tanto por nós, e eu só fui saber disso depois. A AD Bueno para nós foi o canal de bênção que nós precisávamos para que Deus consolidasse isso nas nossas vidas. E olha só, gente, ele está aqui, está andando, está em pé,
Jesus trouxe a cura para a sua vida, né? E eu queria que você falasse dessa cura, como que aconteceu e como que chegou para você essa cura. Olha, Kézia, desde o começo a gente teve 4 princípios que nos sustentaram, onde nós colocamos isso, Deus falou ao meu coração, ao coração da Aline, nós trabalhamos isso nas nossas vidas para que a cura acontecesse. Eu tinha que acreditar no milagre, eu tinha que fazer. Eu sabia que a minha força, ela contaria muito, porque nos primeiros dias nós começamos a estudar, nós não somos leigos, né? Fomos estudar a doença, e ao estudar a doença sempre tem aqueles relatos ao final. E aí as pessoas diziam, esse durou 6 meses, esse aqui faleceu com tanto tempo, esse faleceu com tanto tempo, meu pai foi para a cadeira de roda, porque essa doença ela vai destruindo os ossos. Aonde ela trabalha é nos ossos, ela destrói os ossos da gente. Então a gente foi, o crer, o acreditar era o nosso sustento, era o que nós precisávamos. Então o que a gente fez? Buscou essa força em Deus. Então o primeiro ponto, crer. Nós oramos, buscamos em oração, mas nós também fizemos outras coisas. Nós nunca deixamos de fazer tudo o que a medicina indicava. Nós sabíamos que Deus pode me curar, poderia me curar instantaneamente, ou Ele poderia usar um médico, Ele poderia usar qualquer situação. Quando você sentiu, eu estou curado? Eu senti, eu estou curado, quando eu ia lá e o médico olhava para mim e ele nem fazia exame, ele apenas olhava para mim e ele falava, mas você está bem, você está bem. Mas aquilo, eu já tinha aquela certeza. A simples maneira com que Deus ia fazendo o desenrolar dessas coisas, ia fazendo eu ter essa certeza, porque os primeiros 30 dias eu nem andava. Usei fraldas quanto tempo? Porque eu não tinha nem como me movimentar. Então assim, à medida que tudo foi passando, eu fui entendendo e Deus foi me dando palavras. As palavras que Deus foi falando comigo eram palavras no sentido que, eu permiti que isso acontecesse, mas você vai ter que falar disso. Eu vou te curar e você vai ter que falar isso. Então as palavras todas que Deus falava ao meu coração eram palavras de vida, eram palavras de luz. E foi assim que tudo aconteceu. Aline, você sentiu que Deus ia curar seu marido? Desde o início. Assim, várias pessoas falavam conosco que aquela doença não era para a morte, sim para glorificar o nome de Deus. E eu me apeguei àquela palavra, eu me apeguei àquelas promessas. E eu dizia para Deus que se tinha sido meu marido escolhido é porque ele tinha algo especial para Deus. Que ele era capacitado para depois estar contando um testemunho para tantas pessoas ouvirem, né? E graças a Deus um testemunho de muita vitória. Jordan, qual é o recado que você deixa para quem está nos assistindo agora, que está passando por uma situação de luta, de desespero, precisando de um milagre? Talvez não seja um milagre físico, mas seja um milagre espiritual, às vezes a cura do filho, às vezes também que o filho volte para casa, saia das drogas, ou até mesmo que o marido, né, seja transformado por Deus. Qual é o recado que você deixa para quem precisa de um milagre, assim como você precisou? Digo a cada um, creia. Creia que Deus pode fazer. Esteja debaixo de uma cobertura de pastores, de pessoas que possam ser um canal de bênção na vida de cada um. Na sua vida, se você está precisando, busque orientação, busque o amor e o carinho que uma igreja pode te dar, que o Senhor tem através daqueles que Ele consolidou como pastores. Busque, acredite, não duvide nunca. Não é porque em determinado momento você passa por dificuldades tão grandes, você se vê como um nada. Eu, engenheiro, 38 anos, crescendo, a vida estabilizada, tudo tão bem. De repente eu estava ali numa cama, usando fralda. Eu olhava e falava, Deus. Aí Deus olhava para mim e falava, eu te amo, filho. Eu te amo, fica em paz. E eu acreditava nisso. Então, confie, creia, não desista, não duvide. Deus pode fazer por você e Deus quer fazer por você. Deus nos ama. Assim como Ele me ama, Ele ama a você, Ele ama a cada um de nós. Deus é bom. Obrigado pela participação de vocês e fica um recado para você que está precisando de um milagre. Deus quer mudar a sua sorte. Vem para De Bueno, queremos orar com você. Queremos acompanhar o seu processo, porque Deus quer fazer um milagre na sua vida.